Então eu peguei muito a imigração dos haitianos vindo para cá e dos venezuelanos. Muitos venezuelanos chegavam no aeroporto. E lá eu tinha acesso aos números das pessoas que chegavam, mas eu também tinha acesso a pessoas que davam problema ou não. Tinha algumas nacionalidades que tinham alguns problemas com o crime aqui no Brasil e outras não. Então, é legal a gente saber essas questões porque é muito engraçado como muitas vezes todo mundo tem viés. Entretanto, tem algumas pessoas que extrapolam alguns vieses para confirmar algo que acredita, inclusive se precisar mentir para isso. Então, ouvir alguém também que passou pelo processo é importante. Eu recebi uma cubana aqui. Então foi importante ouvir como que ela saiu de lá, a dificuldade que foi, o que que ela enfrentou. Então, quando eu ouço a sua história, eu falo assim, poxa, é importante ter isso. Porque tem protesto aqui na Paulista, não importa de que lado, da direita ou da esquerda. E ninguém entra no consenso de quantas pessoas tinham. Sendo que é uma questão matemática. Você pega a área total, você vê quantas pessoas cabem ali, você vê a foto do drone, é muito fácil. Só que vira um número discrepante de diferença entre os lados. Então, ou seja, eu tive dimensão quando eu vim na Paulista já em algumas situações pra ver como é que tava. Eu falei, não, realmente, ó, esse número aqui não pode estar certo porque eu tô vendo. Então, você viveu essa situação. Ninguém pode falar que é mentira, você sabe. Você viveu, você passou por isso. Não só você, como outras pessoas. Eu trabalhei no aeroporto de Guarulhos desde de 2014 a 2021. Então, eu peguei muito a imigração dos haitianos vindo pra cá e dos venezuelanos. Muitos venezuelanos chegavam no aeroporto. E lá eu tinha acesso aos números das pessoas que chegavam, mas eu também tinha acesso a pessoas que davam problema ou não. Tinha algumas nacionalidades que tinham alguns problemas com o crime aqui no Brasil e outras não. Não vou falar aqui porque senão vira generaliza. Tipo, aconteceu uma coisa pontual, aí não vou confiar em ninguém dessa nacionalidade. Sim. Mas a Venezuela e o Haiti, eu não tive problema nenhum, nem a Polícia Federal teve problema nenhum de crime ou de alguma coisa que essas pessoas acabaram sendo deportadas. Então, não sei como, aliás, uma pergunta que eu queria fazer pra você, como que você sentiu isso? Porque sentia-se muito preconceito no Peru. Muito. E aqui no Brasil, você sentiu isso também? A sua família sentiu ou foi algo mais... Não, tudo contrário, tudo contrário. Aqui no Brasil a receptividade foi, inacreditável. Eu chegava num lugar, qualquer lugar, eu falava, oi, tudo bem? Ah, esse sotaque de onde é? Falava, sou da Venezuela. Nossa, tá muito feio lá. Você tá gostando do Brasil? Faz um favor pra mim, Gabriel. Eu acho que o meu microfone tá baixo. Alguém colocou aqui nos comentários. Ah, já verificou, meu querido? Maravilha, então. Perdão, querido. Não, imagina. Não, assim, o brasileiro realmente acolhe como se fosse da família. É surreal. E, inclusive, eu fico estranhado que o povo fala que, assim, as pessoas do Brasil, os brasileiros mesmos, falam que o pessoal de São Paulo é meio frio e tal. Pô, não sei como é que são as pessoas. Eles falam que os de Minas Gerais, que são mais receptivos e tal. Pô, esse pessoal convida você para a casa na primeira vez que te conhece, então, porque, pô, aqui é surreal o negócio. Eu já fico falando 10 minutos. Bom, como você falei, quanto? Uns 15 minutos você tinha convidado no podcast. Talvez até menos, né? Porque talvez... a gente se conectou no final. Aliás, pessoal, pra contextualizar pra vocês, eu e o Jesus, nós nos conhecemos... Pior que eu falo o seu nome e me vem piada na cabeça, vem pensamento intrusivo, a gente se conheceu na Bíblia. Eu e Jesus, nós nos conhecemos na Faria Lima, numa rodada de negócio chamada Networkers. Estava no final já da rodada, e aí eu fui sentar na mesa onde eu estava originalmente, você estava lá. Eu te cumprimentei, começamos a conversar. Falei, caraca, eu preciso de você no meu podcast, sendo que isso foi agora, na segunda-feira. Na segunda. Né? E eu já falei, cara, por favor, porque... Imagina. Não, assim, na verdade, o povo brasileiro... Inacreditável, muito bom. Eu fico muito feliz por isso. Porque tem um amigo meu que está até aqui na live, o Luiz Felipe. O Felipe, ele veio aqui no podcast e ele falou que parte da boa recepção que você dá para uma pessoa é falar o idioma dela. Então, quando, por exemplo, chega alguém que fala inglês aqui e nós não falamos inglês, a gente não recebe essa pessoa bem por não falar inglês. E ele falou, isso é um ponto relevante. Mas, em contrapartida, você também tem... O brasileiro vai pegar o celular, vai pegar o tradutor e de alguma forma vai tentar ajudar a pessoa. Sim, certeza. Então tem muito essa questão da receptividade do Brasil, que eu acho realmente que a gente faz esse papel muito bem. Eu fico muito feliz, aliás, que você tenha essa impressão. Vou falar aqui novamente, para quem não assistiu os episódios anteriores,
O meu pai tem quase 70 anos, ele tem um amigo que é de Marrocos. E eles são melhores amigos hoje. Se conhecem há 2, 3 anos. Nossa. Então aqui eu acho que é muito fácil de fazer amizade, não importa de onde você é. Isso é Sim, algo sim. muito legal. Não, é muito legal. Mas para finalizar aí a história de como saí da Venezuela e como cheguei no Peru e tal, aí lembro que depois de acho que 24 horas, 18 ou 20 horas, uma coisa assim, eu fechei a saída da Colômbia. E aí entrava, aí tinha que ir lá e carimbar a entrada no Equador. E aí, gente, eu acho que eu tomei nesse trânsito, porque tinha uns caras que vendiam coisa na rua, né? Chocolate quente e tal. Eu acho que eu tomei mais ou menos uns, sei lá, uns 15 chocolate quente nesse período. Porque você não podia dormir, então eu tomava café e chocolate quente. Uhum. E tava frio, inverno. Muito frio, gente, muito. Tô falando que cheguei 4 graus, tava 4 graus quando eu cheguei. E no dia esquentava 18 e pela tarde já caía para 8. E à noite de novo, era a segunda noite que eu estive aí, foi 6 graus. Mas muito, muito frio. E não, aí de boa, depois de eu carimbar a saída a entrada do Equador, tudo o caminho, acho que foi 20 horas, 24 horas, uma coisa assim. Eu acho que eu dormi umas 16 horas, 18 horas, não, sim, no ônibus. E aí foi de boa, depois a saída do Equador, a entrada no Peru foi bem tranquilo, na verdade, foi coisa de 1 hora, 2 horas, foi bem, bem tranquilo. E quando... E já, pronto, cheguei aí no Peru. Mas um dado muito triste também, curioso e triste, é que após eu estar 3 semanas no Peru, era inverno, em setembro, viralizou uma notícia de que onde eu estava lá na fronteira, tinha morrido uma criança de, acho que 6 meses que estava lá, por conta do frio. Nossa. Então, esse é o grau de situação humana que viveu o povo quando estava saindo. E hoje eu tenho certeza que está acontecendo uma coisa dessas. Uhum. Tem muita gente ainda saindo de lá. Claro, vez claro, mais, sim, sim, tem muita. Hoje em dia é muito burocrático, porque quando eu trouxe a cubana aqui, ela me falou que foi um processo muito burocrático para ela conseguir sair de Cuba e vir aqui pro Brasil. Mas do venezuelano, para ele vir para cá, ou para ele ir para Colômbia, para Bolívia, para algum outro país, é um trajeto fácil? Ou, assim, não fácil, você acabou de me contar a sua história, óbvio que não é fácil, mas é algo que dá para você se planejar em poucos meses? Sim e não. Ou seja, lá a limitante é o dinheiro mesmo. É porque é muito difícil você fazer dinheiro lá. Lá o salário médio, vamos falar, o salário médio aqui em São Paulo, que no Brasil é muito diferente, mas aqui em São Paulo você tira uns 2.300, 2.100, pega emprego dessa faixa, né? O mais normal que tem por aqui. Lá na Venezuela, o salário médio é de uns $80, mais ou menos, Por mês? por mês. Só que lá, gente, detalhe, não é como aqui, que vocês têm o seguro-desemprego, lá que tem o vale alimentação, vale transporte, não. Você lá tem que pagar a sua comida, seu transporte, e é tipo 6 por 1, 12 horas por dia, uma coisa assim. Eita. É bem complicado. Então aí, como que você... o povo fala, como que os venezuelanos não fazem para viver? Pô, a maioria das pessoas não paga aluguel, mora com os pais. E lá a maioria das pessoas tem casa própria. Não é muito popular essa parte de aluguel. Mas basicamente é isso. Então não é difícil, voltando à pergunta, não é difícil burocraticamente, mas é difícil por conta de dinheiro, porque o passaporte custa mais ou menos uns $230, mais ou menos. É o salário de quase 3 meses, mais ou menos. É, 3 meses e meio de salário. mas com esses $80 você mal come, cara. Você come arroz e feijão. Então imagina você tirar ainda disso para poupar, para você tirar o seu passaporte. E tudo bem, vamos falar que você não quer tirar o passaporte, você vai para a Colômbia porque você pode passar sem passaporte. De boa, você passa para a Colômbia e chega na Cúcuta. Cúcuta, você tem 1,2 milhões de venezuelanos, mais ou menos, nesse estado. É surreal, o negócio lá tá feio, muito feio. Então, não é difícil, questão de burocracia, você não tem que pedir a permissão do presidente para sair, mas é difícil por questão de dinheiro.